No livro, no romance, o personagem e o enredo, eles são como unha e carne. O personagem existe para o enredo e o enredo existe para o personagem. Ou o personagem foi concebido como uma pessoa que realizaria coisas que só ela poderia realizar por ser do jeito que ela é, por ser como ela é, e um roteiro foi oferecido para ele realizar determinadas coisas. Ou um roteiro foi desenvolvido, foi criado por alguma razão, como, por exemplo, aproveitar fatos históricos interessantes, e o personagem foi desenvolvido para o roteiro. Eu falo a personagem, mas entendam, é a personagem central e os personagens secundários que também receberão todo um tratamento, mas o fundamental, o principal, aquele que encarna, não é? Que tem no seu interior o conflito essencial a respeito do qual o autor quer falar, esse é o fundamental, o mais importante. Então, personagem e roteiro são como o corpo humano. Você tem ali as células, os órgãos, os sistemas, os tecidos, mas não há independência de um e outro. Cada um deles existe em função dos demais, parafraseando Descartes. Não é possível para o corpo existir sem a mínima partícula que existe. E não é possível a existência da mínima partícula sem o corpo como um todo. Então pense nisso, colocando no lugar a questão do personagem, do roteiro, enfim, dos detalhes todos de uma narrativa que eu espero que ao longo do tempo a gente vá trazendo para vocês. Então, o roteiro, ele não aceita, ou melhor, não é o roteiro aceita qualquer coisa, depende do autor. Mas a história que o roteiro precisa espelhar, ela não aceita nada que não seja essencial a essa história e que não tenha íntima relação com o personagem. Assim como as ações do personagem devem todas ter íntima relação com as partes do roteiro. Nada é incluído na narrativa sem função. Então tem um exemplo aqui do Gorky, escritor russo, né, que perguntou ao Tchekhov, outro grande escritor russo, né, como que era para o Tchekhov a questão muito essencial no andamento da história, né, no andamento de um romance. Ou de um conto, como o Tchekhov era craque no conto. Então ele respondeu assim: se no primeiro ato aparece um rifle pendurado na parede, no último ato ele tem que disparar. Ou disparar, melhor dizendo, né? Então, aquele rifle está lá, mas ele não é um mero detalhe, um mero efeito. Veja o grau de preciosismo. É porque lá no último capítulo ele será disparado. Para que ele será disparado? Ele pode ser disparado para matar uma pessoa. Ele pode ser disparado para que o nosso personagem central se suicide. Ou ele pode ser disparado porque há um lobo feroz avançando e esse lobo precisa ser espantado, né? Então, se no primeiro ato aparece um rifle pendurado na parede, no último ato ele tem que ser disparado. Mas ele não fará qualquer uma dessas coisas. Ele fará precisamente a coisa que foi estabelecida em roteiro e na construção do personagem para que aquele personagem existisse. Não haverá nada no roteiro fora disso. O autor fez suas opções,
definiu a personalidade do personagem e, portanto, por ser assim, por ser este personagem, ele fará com aquele rifle um único e preciso movimento.